Olá, bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast do Portal. Hoje com uma amiga muito especial, uma mulher doce, natural, multifacetada, é mãe, psicóloga, facilitadora de danças circulares, instrutora de yoga, dinamiza eventos, retiros, formações, workshops de culinária, eu sei lá, poderia enumerar ainda muito mais. Isabel, muito obrigada por estares aqui, obrigada, por teres aceito. Eu queria começar, Isabel, por perguntar quem é a Isabel? Tu nasceste e viveste fora da Madeira durante algum tempo e eu acredito que o lugar onde nós nascemos marca sempre a nossa maneira de estar. E eu vejo-te como uma mulher bem resolvida, solta, que vive muito alinhada com as suas convicções. Fala-me deste teu percurso de menina, jovem, até esta mulher. Tens quanto tempo? Já são muitos anos. Pronto, também agradeço o convite aqui ao Portal das Artes e na tua pessoa. Pois, já disseste aí muita coisa e isso realmente acho que retrata esta inquietude que eu tenho, que sempre tive a vida toda. Sempre fui muito inquieta e procurar saber, procurar conhecer mais, procurar saber e levar às pessoas também aquilo que eu consigo aprender, não é? E partilhar sobretudo com as pessoas. Eu nasci em Lisboa há quase 60 anos, faço este ano, mudo de década. Sempre com ar de menina, tens sempre um ar tão jovial. Obrigada. Na altura nós vivíamos no Porto, curiosamente, a minha família, o meu pai era do Porto, a minha mãe de São João de Estoril. E foram viver para o Porto e a minha mãe, nós somos 3 raparigas, a minha mãe sempre que era a altura do parto, ela ia para Lisboa para nos ter, nunca nos teve no Porto. E depois voltámos para o Porto para viver. Vivi no Porto até aos 8 anos, depois fui para São João de Estoril, onde fiz lá toda o liceu. Toda a vida distante. Sim, e estive lá até aos 18, depois fui para Lisboa fazer o curso de Psicologia. Era uma área que tu tinhas logo no... eu estava indecisa entre educadora de infância e psicóloga. Mas o que me fez decidir foi pensar que uma educadora de infância tem que estar todos os dias disponíveis para um grupo de crianças e isso fez-me pensar, acho que não vai ser possível se calhar. E eu admiro muito o trabalho e curiosamente trabalho com elas também, como psicóloga. E depois, quando foi a altura do 9º ano que se faz os testes psicotécnicos, quando foi para fazer esses testes eu já sabia que queria ir para a psicologia. Tenho um primo que já faleceu, que era o único psicólogo na altura da nossa família e ele também teve alguma influência. E eu tinha muito esta necessidade de perceber o porquê do comportamento das pessoas. Eu achava que todos... Eu lembro de ser miúda e quando diziam aquele fez mal e aquele é mau, eu dizia sempre, mas há uma razão por trás para as pessoas serem assim. Até o pior recluso, o pior crime tem sempre uma razão por trás. Então o procurar saber, compreender as pessoas no seu psíquico, na sua maneira de ser, fez-me realmente seguir a psicologia. E começaste a exercer lá em Lisboa? Não, eu tirei psicologia foi há uns 5 anos, portanto, na altura ainda antes do contrato de Bolonha, e depois fui para Macau aos 25 anos. Uau! E lá é que comecei oficialmente, entrei para a função pública de Macau na altura, porque na altura o governo era português e eles queriam mesmo funcionários recém-licenciados para iniciar os quadros lá. E eu tinha um namorado, depois foi o pai dos meus filhos, ele foi para lá e eu fui atrás e iniciámos lá a nossa vida tanto profissional como familiar. E foram 10 anos, trabalhei lá. Marcaram certamente, não é? Trouxeram-te uma postura diferente. Sim, porque é um mundo muito diferente a todos os níveis, a nível do clima, da alimentação, do estar. Pois nós éramos muito poucos portugueses, o mundo é um mundo chinês e nós somos assim um bocadinho de Portugal lá. Foi muito giro porque encontramos muitos jovens iguais a nós e portanto criámos laços quase de família, porque não tínhamos a nossa família lá e todos nós tivemos lá filhos, portanto criámos essa rede de suporte. Nasceram lá, os 3, sim. E mantens uma ligação com uma... Sim, tenho lá muitos amigos. O pai dos meus filhos está lá, o meu filho mais velho está lá a viver com o pai, portanto
Deixaste lá umas Deixei lá umas raízes, sim. Olha uma coisa, tu és psicóloga, trabalhas na área da educação especial, certo? Sim, agora fala-se em educação inclusiva. Exatamente. Sim. E concilias na tua vida vários interesses e várias práticas, não é? Sim. A educação, a dança, o yoga, a alimentação. Fala-nos um pouco como é que consegues gerir todos estes interesses. Sim. A alimentação sempre foi um tema de interesse porque eu sempre sofri um bocadinho com a alimentação a nível emocional. Portanto, eu sempre usava um pouco o alimento como cobertura emocional, vá lá, digamos assim, que não é uma prática muito, muito saudável. E tentei sempre entender. Mais comum do que as pessoas pensam. Certo. A comida de fome emocional, a comida de conforto, e sempre procurei perceber como é que posso, dentro desse problema que eu tenho, não ser assim tão mau e usar ingredientes mais naturais. E lembro-me de estar já em Macau eu trabalhava no hospital de Macau e ia muito para a biblioteca estudar nutrição por minha conta. Já era um interesse muito que eu tinha, ia lá ler aqueles livros super complicados e desde aí que tenho sempre procurado aprender, tenho gasto imenso dinheiro em informação. E também dás e também faço workshops culinários assim, na minha casa, na minha cozinha, porque nisso gosto muito da minha cozinha porque é lá que eu conheço tudo, não é? Controlo bem as coisas. Também já dei noutros espaços, já tive o convite para a Mania da Cozinha, também gostei muito de fazer lá esse trabalho. Mas que tipo de culinária queres explicar aqui um pouco? Eu comecei pela culinária vegetariana porque eu ingressei no mundo do yoga quando tinha uns 35 anos, não, mais para a frente, 40, já tinha os meus 40 quando comecei neste mundo de... Nós quando chegamos aos 40 é uma segunda adolescência e começamos a perguntar onde é que vimos, para onde é que vamos, o que é que estamos aqui a fazer e curiosamente nessa altura... experimentar um bocadinho. Ia querer experimentar e conhecer outros mundos e curiosamente nessa altura uma escola de yoga instalou-se aqui na Madeira e eu comecei a ir aos encontros deles e comecei a fazer as formações deles e aprendemos muito de culinária vegetariana. Na altura lacto-vegetariana, ainda usávamos laticínios porque era de origem indiana e os indianos prezam muito o iogurte como um alimento muito bom para a saúde e na altura eu usava, pronto, eu tive 6 anos lacto-vegetariana. Depois aprendeste e já foste experimentando em ti? Sim, fui experimentando em mim, fui fazendo e fui partilhando. Mas ao fim desses 6 anos, depois entrei na década dos 50 e apeteceu ser livre de restrições. E então é um bocadinho o que o meu corpo pede, dentro de limites, claro, eu tento satisfazê-lo. E não queria ter limites, nem regras, nem ser muito obcecada com certos regimes. Então tenho experimentado tudo um pouco, desde a macrobiótica à naturalista, mais ingredientes naturais e portanto procuro muito esse tipo de ingredientes. Essa tua maneira de estar transparece muito. Tu és mesmo uma pessoa assim muito solta e muito leve, quer dizer, não há rigidez, apesar de haver convicções fortes, sim, não é? Sobre muitas coisas, tens uma... As convicções fortes, quando chegaram à minha vida, foi porque eu tinha necessidade de segurança e nós, quando precisamos de segurança, vamos atrás das convicções fortes. Porque estarmos num mundo mais livre e sermos abertos a várias convicções, temos de ter alguma segurança para nos podermos movimentar nessas várias convicções. E durante essa fase entre os 40 e os 50 eu precisava de segurança e de convicções fortes. Foi também quando eu vim para viver para a Madeira, porque vim de Macau para a Madeira, não conhecia nada disto aqui. Fui trabalhar para a Câmara de Lobos, para o Centro de Saúde, estive lá 2 anos. Escolheste por alguma razão em particular? A Madeira, por questões do pai dos meus filhos na altura, sim. Ele, como advogado, ele tinha conhecimentos aqui. Curiosamente, a minha avó é madeirense, a minha avó materna, é do Monte. Vamos sempre procurar as vezes, não é? É interessante, mas não foi esse o motivo que me trouxe cá, mas curiosamente tem sido algum suporte também, saber que tenho essas raízes cá. E tenho conhecido família que não conhecia, pronto. Mas dizíamos, eu estava-te a perguntar como é que gerias estes interesses todos. Já me falaste um pouco sobre a alimentação. A culinária é isso, de vez em quando faço workshops de culinária, já fiz mais vezes, agora de vez em quando me apetece. E na área da educação também, aliás, eu conheci-te precisamente no Espaço Subtil, não é? Sim. Onde tu promoves e promoves. Sim, vários temas, algumas formações. É um espaço na minha casa, aproveitando os recursos que tenho. Não é um espaço não é um espaço oficial, não é um espaço muito público, porque realmente, como é na minha casa, ele é partilhado nas redes sociais.
e vai lá sempre um grupo pequenino de pessoas, porque a ideia é ser uma coisa mais intimista e subtil. E como tu és palavra, mesmo. Essa palavra veio na altura quando... Vais deixando as marcas nas pessoas, mas sempre de uma forma nunca intrusiva, sempre muito subtil, e eu vejo-te muito assim. Pois, porque acho que nós todos, como seres humanos, temos os nossos dons, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, e temos que respeitar. Para cada um, não é? Tu respeitas muito esse tempo. Sim. E depois também ainda tens as danças, não é? Sim, portanto, nesse espaço nós fazemos danças circulares. Eu comecei nas danças, nunca eu pensei na vida estar ligada às danças, porque sempre me considerei um pé de chumbo e não era. Adorava ver, a sério, adorava ver, mas nunca nem danças de salão, nunca tive nada a jeito para essas coisas. Ainda hoje danças de salão também não. Mas nasceu então? Nasceu num projeto que houve há uns anos atrás, é a Madeira em Transição. Houve aqui um movimento na Madeira que veio também do continente, que era o Portugal em Transição, em que uma série de pessoas se juntavam para trazer à comunidade, fazerem eles próprios as suas leis, entre aspas, trazerem à comunidade práticas diferentes. E nós tínhamos um grupo alargado de amigos que tínhamos esse propósito, e as danças apareceram porque havia um amigo nosso que era do continente, trabalhava cá na universidade, e ele trouxe o movimento das danças tradicionais do mundo para cá. E então ele esteve aqui algum tempo connosco, passou-nos algum material, começámos a fazer às sextas-feiras encontros para dançar. Depois ele teve que se ir embora, voltou para o continente, e eu, como tinha o material e adorava as músicas, as sonoridades, e acho que tinha algum jeito para o ritmo, para acompanhar o ritmo, pensei, olha, porque não continuar, é uma pena deixar isto acabar. E assim foram durante 6 anos. Durante 6 anos facilitei esse grupo. Depois veio outro ciclo, entreguei o grupo a 2 amigas que continuam com esse grupo, e eu dediquei-me às danças circulares, porque tive uma experiência muito interessante no festival, no Andanças. Há um festival que se chama Andanças no continente, e fui lá, que é um festival fantástico, tem todo o tipo de danças, e tive a experiência com um professor brasileiro que trouxe uma dança em círculo diferente, e eu achei aquilo interessante e comecei a investigar. Portanto, na altura em que deixei o outro grupo, curiosamente, aqui o Portal das Artes convida-me para vir aqui fazer essas danças, e eu fui obrigada ainda a procurar saber mais. Nesse aspecto, depois procurei no continente quem é que havia como formadora, e encontrei a Cláudia Jesus, que é a minha professora, que dá aulas na Lourinhã, de danças circulares sagradas, e eu fui lá fazer formação e voltei para cá, e portanto tenho ido lá fazer várias formações. Depois tu fazes a ponte entre essas atividades e a tua prática como psicóloga, certamente. Sim, porque curiosamente agora no meu serviço, portanto eu sou psicóloga na Direção Regional de Educação, trabalho num centro de recursos de intervenção precoce, trabalho com as crianças mais pequeninas e com as suas famílias, e curiosamente tem-me pedido para fazer danças em alguns contextos escolares também, porque também aprendi danças de roda para crianças, então vamos juntando um bocadinho as duas coisas. Portanto, consegues fazer a ponte entre esses mas consigo também, porque tenho essa abertura do meu serviço, o que é muito importante. Os nossos chefes também estarem abertos e reconhecerem os pontos fortes. Exatamente, e reconhecerem que é uma mais-valia para alguns contextos. E também és instrutora de yoga. Sou instrutora de yoga. Como é que tu consegues fazer isto tudo? Quem está a ouvir está a pensar, bem, mas isto é uma mulher dos 7 ao 15. Em 2013 fui fazer formação de instrução de yoga a Tomar, com o professor Paulo Eis, e é uma área. Porquê que eu gosto muito dessa área? Porque tenho sentido os benefícios em mim própria. Eu era uma pessoa com muitas doenças a nível da coluna, tenho problemas a nível da coluna vertebral, e quando cheguei à Madeira passava a vida na fisiatria, e na fisioterapia, porque estava sempre ou com problemas na cervical, com problemas na lombar, e desde que pratico yoga tem sido nunca mais, graças a Deus. Essa experiência, tive um acidente de carro e também depois disso. Exato. Só que é assim, como eu comecei com 40 e tal anos, o meu yoga é um yoga sempre de iniciação, digamos, é um yoga suave. Eu não faço posturas muito acrobáticas, não faço. Isso também é a grande mais-valia do yoga, não é? Sim. Que permite várias pessoas terem de praticar. Sem dúvida. O meu propósito é muito esse, dar a entender a pessoas que pensam que nunca na vida iriam fazer yoga, que podem fazer com os devidos ajustes
e que tudo é possível fazer, cada um tem que respeitar o seu corpo e perceber os seus limites. E depois é uma prática, com a prática nós vamos tendo os benefícios, não é? Dessa prática. Portanto, todos estes teus interesses começaram por ti própria, não é? Portanto, sim. Tanto a alimentação, como o yoga, como as danças. O motivo foi melhorar-me a mim própria, sim. Isso dá uma vertente bastante mais. Sim, vivemos os benefícios das atividades, não é? Exatamente. E depois, quando passamos aos outros, é com uma sabedoria profunda, não é? Sim, tentamos que seja. Porque eu tenho que sentir as coisas, senão estar a dizer só porque sim, porque alguém disse, só porque eu li, não me faz. Eu não consigo partilhar as coisas assim, eu tenho que senti-las e partilhá-las quando estou a sentir. Isso também se sente em quem participa nas tuas atividades. Tu tocaste aí num ponto que eu, quando refletia sobre a nossa entrevista, pensei nisso. Eu vejo-te muito como uma dinamizadora de comunidades. E eu sinto mesmo nas danças circulares que tu dinamizas semanalmente e que eu tenho o prazer de participar, e nos eventos para os quais és convidada e que também vais fazer, tens muito esta postura de inclusão, e eu acho que consegues mesmo levar aquela máxima de que juntos vamos mais distantes. Sem dúvida. Sentimos isso nas atividades. Sim. E eu estou com um bocadinho de calor, peço desculpa, mas é que está mesmo, está bastante quente hoje. O que é que para ti significa este movimento das danças nesta ótica da comunidade? Esta passagem das danças tradicionais do mundo para as danças circulares abriu-me dois polos muito importantes, que é isso que tu estás a dizer, que é da inclusão, porque no círculo é raro fazermos danças de pares. As danças de pares têm todo o seu mérito, desde o folclore, as danças tradicionais, tudo bem, mas depois nestas andanças temos sempre mais mulheres, o que às vezes é complicado fazer pares, então o círculo traz essa magia de que estamos todos mais ou menos no mesmo patamar. E se há uma pessoa que tem mais dificuldade, o facto de estar a dar as mãos a duas outras, isso equilibra um pouco um jogo de forças no círculo. Portanto, é muito diluído, as fragilidades das pessoas são muito diluídas no círculo, e eu acho isso fantástico. E quando vamos para o centro vamos todos, e se uma vai mais devagarinho, nós ajudamos a pessoa a ir. Se uma pessoa se desequilibra, as outras estão lá a ajudar, e nesse aspecto eu acho muito interessante. Depois permite-me outra coisa, que é a criatividade. Eu posso ouvir uma música e trazer, porque as danças circulares, embora tenham começado com um bailarino na década de 80, 90, entre a década de 70 e a década, ele morreu em 96, de 70 a 90 e tal, o Bernard Voisien, que é o grande precursor destas danças. Ele era um bailarino alemão, e ele foi buscar as sonoridades dos vários povos, das músicas dos vários povos, e trouxe isso para as danças circulares. Mas também é esta componente da inclusão que eu acho que é muito importante, e a criatividade, porque também contempla danças contemporâneas. Aliás, nós podemos ouvir uma música contemporânea e pôrmos a dançar em qualquer círculo. Sim. E tu fazes isso ainda muito, e depois estás olhando para as várias inteligências de Gardner, não é? Tu és nitidamente inteligência corporal, porque tu dinamizas as músicas, tu sentes meio, eu vou sentir, depois logo vejo quantos passos são. Exato, é muito engraçado ver como as pessoas têm a sua maneira de fixar os passos e as suas mnemónicas, e eu é pelo corpo, porque se me perguntarem quantos passos tem uma dança, eu não sei, ou quantos passos é agora, eu não sei, às vezes sei, mas muitas vezes não sei. E vocês que estão aí, que vão às minhas danças, sabem que eu me esqueço muitas vezes dos passos. Depois sentir atrás, ponho a música. Os passos, não tens que saber-los de cor, sentes com a música. Exato, eu ponho a música ou ouço na minha cabeça, já sei que é assim, é a minha maneira, mas há pessoas que têm essa necessidade de racionalizar a dança, claro. Porque é a maneira delas forma de... claro. Mas vão aprendendo a largar isso, é engraçado, também se vão soltando, porque no início é muito isso, então, mas quantos são para a direita, quantos são para a esquerda? E depois, quando eu digo, a música ensina, a música vai dizer, e elas depois começam a confiar na música, e o corpo também vai ensinando. Tens visto benefícios práticos desta modalidade? Olha, a nível físico, com as pessoas que estão connosco, no grupo, há pessoas que no início diziam, não posso para o lado esquerdo, eu do lado esquerdo não funciona bem. Hoje em dia essas pessoas já estão, elas nem dão por ela. Às vezes eu estou a ver vídeos que nós às vezes fazemos filmagens, e estou a ver as pessoas a trabalharem também para o lado esquerdo como faziam para o lado direito, e já não têm essa problemática. Desbloquearam sem dar conta, não é? Exato, desbloqueiam muito. Isso é fantástico. Muitos dos nossos bloqueios são realmente mentais. Eu no yoga também tinha essas manias, que era, não posso fazer estes exercícios porque eu tenho um problema na cervical. Dizia isso ao meu professor, olha, eu não posso fazer isto porque eu tenho um problema na cervical. Eu tenho essa mesma postura, porque tive um acidente e fraturas cervicais, e portanto tenho essa zona mas sempre mas aí fraturas sim, mas de qualquer maneira é essa postura do
do bloqueio que nós criamos, para além do bloqueio físico, não é? Esse bloqueio emocional. Podemos sempre melhorar o bloqueio. E de repente, dançando, não nos apercebemos, não é? Certo. Não fluímos. É. E isso que tu dizes dessa energia do grupo é mesmo o que nós sentimos. Eu acho isso fantástico. Mas isso também não é só o mérito das danças, é também mérito teu. Tu és uma pessoa muito conciliadora e muito leve e colocas as pessoas de um ponto de vista que não há julgamento. Que é tudo muito. A ideia é essa. E isso, mas isso sente-se de facto, e eu acho que é. Isso também é trabalhado, obrigada. É trabalhado e as pessoas também têm tido essa paciência comigo, porque às vezes lá está, para conciliar umas e às vezes em qualquer grupo, há a continuação do grupo, os grupos têm a sua própria evolução, não é? No início é tudo. São o ser vivo também, não é? Exatamente, é o de ser vivo. No início é tudo lua de mel, fase de lua de mel. Depois começam algumas quesilhas, porque há a fase assim e B fase assado. E nós tentamos ignorar, eu tento ignorar algumas queixas, não é? Porque a ideia é mesmo essa, a gente não estamos ali para julgar ninguém, mas para conciliar e beneficiarmos do prazer de ouvir uma música e dançar, porque nós aqui fazemos tudo um pouco, desde danças mais mexidas e mais divertidas e alegres, a danças mais meditativas. E depois tem outra coisa, o meu trabalho chama-se focalizadora, que é um termo muito interessante, porque nós focamos o grupo no centro. Portanto, a ideia é focar as mentes, é quase uma meditação ativa, não é? Para quem não sabe, nós estamos aqui a falar como se fosse as danças circulares, se calhar não são assim tão conhecidas, não é? Sim. Descreve um pouco como é a prática para quem nunca assistiu, nunca viu. Não, primeiro do que tudo, que não é preciso ter jeito para dançar, porque é sempre aquela questão que as pessoas têm, não é? Esse preconceito da dança, claro. A pessoa tem que gostar de música, tem que gostar de se mexer e estar num grupo, estar numa roda, não é? E nessa roda é claro que não há coreografias muito complexas, aliás há umas mais complexas, mas que eu ainda não estou a introduzir porque eu próprio tenho que as estudar, porque as danças sagradas e as meditativas têm coreografias algumas bastante mais complexas. Sim, de fazer-se mandalas, de termos vários círculos e fazer-se mandalas com os movimentos. O Brasil é um dos países que tem imensa influência das danças circulares deste bailarino que recebeu do Bernardo Boisier. Porquê? Porque ele vai para uma comunidade na Escócia, em Findhorn, e é lá que ele dilui o conhecimento por muitas pessoas que iam a essa comunidade em retiros e que depois vão para os seus países da Europa. Sim. E então é disseminado na Europa e no lugar certo, exatamente, e o Brasil, no Brasil e na Europa. No Brasil também, hoje em dia, já há 30 anos que eles praticam em qualquer jardim. Eu tenho visto muitos vídeos e eles realmente têm essa prática de irem para jardins e 3, 4 pessoas juntam-se e já dançam. Portanto, tu também tens esse olho agora clínico, vais procurar. Sim. E com as crianças é fácil também? Com as crianças eu ainda estou no início, não tenho tido muita prática ainda, fiz a formação há pouco tempo. Vou ter agora tive uma experiência no Dia da Família, no infantário que me pediram, e foi muito interessante com os pais e os filhos. Mas as crianças são muito giras porque elas alinham, elas são muito simples e não se preocupam nada se estão a fazer bem, não estão preocupadas, estão a fazer má figura. E as músicas também são muito giras. Aliás, eu introduzo as músicas também no grupo de adultos, porque os adultos também gostam. Também fazemos dessas na cadeira. A nossa criança interior também vibra, não é? Também gosta, sim. E pronto, e isso tu ias acrescentar da cadeira, lá está a tua preocupação sempre de incluir todos, não é? Mesmo as pessoas que não possam estar de pé durante muito tempo também podem participar. Sim, já fiz também com idosos no centro social. Para idosos, para pessoas que tenham menos mobilidade da parte inferior. Na cadeira nós fazemos coisas muito giras também. Idosos ou não, até pessoas jovens, mas que estão mobilizadas para alguma razão. Sim, exato. E nós trabalhamos também muita coisa, a nível, mesmo na cadeira, trabalhamos muita atenção, o foco, a meditação, os movimentos, a lateralidade, também se trabalha muita coisa. Olha, Isabel, nós já vamos caminhando um pouco para o fim deste. Nós em setembro vamos ter a nossa semana holística, não é? De 11 a 17, estás em parceria com o Portal e vais estar presente esta semana. E eu queria te perguntar como é que tu vês a adesão ao longo dos anos dos madeirenses
estrangeiros normalmente aderem bastante, não é? Dos madeirenses em relação a estas atividades mais fora da caixa, nomeadamente as danças, mas poderíamos falar também de outras atividades. Sim, eu tenho pena de não ir. A minha vontade era, se eu tivesse tempo, era ir a outros concelhos e fazer estas danças em qualquer sítio, mas isto também é uma coisa que eu tenho que falar com as respectivas entidades governamentais, até que ponto é que eu posso depois ir e agora que os teus serviços têm já essa abertura, sim, não é? Pode ser. Exato, mas pronto, para mais madeirenses conhecerem e poderem usufruir e participar. Mas notas que ao longo destes anos tem? Sim, aumentou. O ano passado também houve maior visibilidade deste trabalho, porque eu comecei a fazer mais vídeos, comecei a pôr um canal do YouTube e depois haviam pessoas que me mandavam mensagem: gostaria de fazer parte, como é que é? Pronto. E aqui as redes sociais são uma grande ajuda. Ajudam, sem dúvida. E o Festival Holístico acho que é espetacular, acho que foi uma iniciativa muito bonita aqui do Portal das Artes. Eu adorei fazer, o primeiro foi muito bonito também. Usufruí porque foi no fim de uma tarde em que já tinham havido uma série de atividades e as pessoas já estavam lá e foi só juntarem-se para as danças. E no exterior, não é? E no exterior. Este ano também vai ser no exterior. Vai ser, pronto. No o ano passado teve pois. ser. Sim, também depois houve aquelas contingências todas nos anos anteriores e não é? Baixou um pouco. Eu acho que agora estamos todos mais com vontade de exteriorizar, não é? Sim. Pronto, a ideia é essa, é juntar as pessoas num círculo ou mais do que um círculo. Nós não fazemos só danças em círculo, também fazemos em linha e, portanto, tem outras configurações geométricas, digamos assim, mas a maior parte delas são em círculo, sim. Eu gostaria de te pedir agora, assim, em jeito de conclusão, o que é que tu deixavas aqui como sugestões para as pessoas que se sentem assim mais inibidas, se calhar pensam, mas se eu for vou fazer má figura, ou não vou, ou tenho que me comprometer logo. Não. Deixa aqui assim algumas dicas e também, já agora, nesse percurso que tu fizeste e nessa busca que tu foste fazendo ao longo da tua vida para curaste a ti própria e depois pões à disposição dos outros essas ferramentas, gostava também que deixasses aqui uma dica sobre cada uma dessas ferramentas que tu usas em jeito de conclusão, e só porque nós aqui também, este espaço é muito de inspiração. Nós queremos as pessoas que nos cheguem que sintam que isto é um espaço onde nós proporcionamos outras visões, abertura de visão e também inspiração, não é? Porque nós ao fim e ao cabo queremos ser na vida todos felizes e queremos inspirar nos outros. Exatamente, e queremos ser inspiradores. Então agora já me perdi nessas questões. Faz várias áreas. Em termos de dicas, para virem para as danças, eu acho que não há nada como experimentar. As danças circulares não tem muita piada vê-las, tanto que nós nunca exibimos as danças nem nunca fazemos apresentações. Nós fazemos danças na rua para as pessoas se juntarem a nós e sentirem. Não é um espetáculo. Não é um espetáculo. Não dá para estar a ver de fora, porque eu acho que quem está a ver de fora acha tudo muito monótono, se calhar, porque não sentem a outra coisa que se sente quando se está no círculo. Por isso, podem sempre experimentar gratuitamente e depois logo veem se gostarem, se querem continuar ou não. As pessoas são livres de irem, esta semana para a semana já não vou. Não há compromissos nenhuns, as pessoas estão livres no espaço. Pronto, só vão se quiserem. As outras atividades, é claro que nós somos seres holísticos, daí a semana holística, somos seres holísticos que precisamos trabalhar várias áreas do nosso ser. E há muito esta máxima, hoje em dia toda a gente diz isso, mas acho que as pessoas ainda não entenderam, que é trabalharmos primeiro nós para depois trabalharmos os outros, ou estarmos bem connosco para estarmos bem com os outros. E isto é um processo que nunca acaba. Nunca acaba, porque nós temos vários ciclos de vida e eu acho que já vivi tantas vidas na mesma vida e já fui de tantas pessoas diferentes e que interessa irmos evoluindo e estando bem com a nossa consciência, sentir que estamos a fazer o melhor que sabemos, o melhor que podemos com as ferramentas que temos. E hoje, eu acho que hoje o mais difícil não é tanto procurar ferramentas, é identificar o que é que nos serve, porque há uma oferta enorme. A internet trouxe-nos isso e não é fácil às vezes fazer a escolha, e nós somos muito bombardeados, agora olha que giro, agora é isto, olha agora é aquilo. Então, muitas vezes porque a escolha também vem de fora em vez de sentirmos dentro. Exatamente, então para isso precisamos de momentos de pausa e de reflexão. E também desapegar e deixar o que está para trás. Quando tu falavas aí dos ciclos, não é? Sim, muito importante. Eu tenho essa facilidade, às vezes acho que sou um bocadinho fria nisso, porque penso assim, já deixei estou noutra vida agora, isto já passou aquele ciclo e
e eu faço mesmo essa triagem. Mas isso sentes, Isabel? Tu és uma pessoa... Porque eu preciso fazer isso, porque eu não vou acumular mágoas, nem... porque senão é muito peso para mim, não posso. E acho que nós devemos libertar-nos das coisas, sem dúvida. Mas tu trazes muito essa postura de leveza. E o agora, eu tento sempre respirar é agora, é hoje. Mas amanhã tenho e depois, eu sei que tenho, mas eu vou respirar é agora e vou viver o agora hoje, o que é que eu tenho para fazer. Adoro a minha agenda, eu sou um bocadinho agarrada a uma agenda, ainda sou do tempo da agenda de papel. Ainda não estou muito no telemóvel, então a minha agenda é a minha bíblia, porque eu sei que tenho lá, dá-me essa segurança, tenho as coisas organizadas, o meu trabalho obriga-me a muitas marcações e muitas reuniões, e então depois tenho as outras áreas a seguir ao trabalho, portanto tenho que ter tudo muito bem organizado. Mas lá está, tento não antecipar muito a ansiedade, porque quanto mais tempo eu dedico ao momento presente, mais fácil ele fica e mais leve ele se torna. Uau, deixas aqui uma bela dica, é isso mesmo. Olha, Isabel, muito obrigada. Foi um gosto ter este bocadinho contigo. E tenho todas as semanas, mas este ainda foi mais especial. Olha, espero que tenham gostado tanto como nós. Obrigada pela vossa atenção e até ao próximo episódio. Obrigada.